Opa! E aí, vocês são bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, é o seguinte, hoje eu venho trazer pra vocês aqui 5 dicas essenciais pra quem acabou de comprar o seu PS5. Se você já curtiu a ideia desse vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho pra você não perder nenhum futuro vídeo que pode ser uma dica mega importante pra você. Então vamos logo ver essas dicas aí. Eu tenho certeza que pelo menos umas 4 das 5 vai te ajudar. Ah, e lembrando, qualquer produto que eu mencionar aqui tem link aí embaixo aí na descrição, fechou? Pessoal, esse item aqui vocês deveriam ter comprado já junto com o PlayStation 5 de vocês, porque se você não tem um item desse em casa, pode ter certeza que você está colocando seu videogame, seu monitor, até mesmo seu PC em risco, que é um protetor DPS, tá? No caso tem esse daqui da Clamper, esse daqui tem apenas 3 tomadas, mas tem esse outro aqui que também é um filtro de linha, tem a mesma função, tá? Ele vem ali com uma chave micro disjuntor, então se tiver uma oscilação muito violenta na rede, ele desliga ao invés de deixar essa alteração passar, chegar até o seu console e queimar o seu console. Queimar, né? Fazer com que ele abra as proteções, você ter que levar para manutenção. Mais fácil, em algum caso, você ter que religar essa chave disjuntora ou até mesmo comprar um outro do que ter que levar seu PlayStation 5 para manutenção. Então eu recomendo tanto esse pequenininho aqui, ó, que é o iClamper Energia 3, quanto o Clamper 5, que é no caso de 5 tomadas e o de 3 tomadas. Tem link dos dois aí embaixo aí na descrição para vocês comprar aqui direto na Shopee, tá? Podem comprar, é seguro. Eu realmente recomendo esses 2 itens, eu tenho, tá? Por isso que eu tô recomendando para vocês. Então, se você não quer deixar o seu PS5 correndo riscos, compre esse item. Esse item aqui é a nossa dica de número 2 e é uma dica até polêmica. Por quê? Porque tem muita gente que não gosta, quer que o PS5 fica deitado, aí tem a parada do metal líquido, né? Ah, vai escorrer e tal, calma lá, não é bem assim. Mas tem um porém aqui, tá? Eu comprei o meu PS5 versão com leitor de disco, tá? O que eu pude perceber? Eu tive acesso também ao PS5 sem o leitor de disco. E tem uma coisa aqui que me chama muita atenção. Prestem atenção nisso aqui. O PS5 com leitor de disco, ele é muito mais estável para você deixar ele em pé, para você deixar ele na vertical. Já o PS5 Slim sem o leitor de disco, ele é mais instável. Sim, a tendência do PS5 Slim sem o leitor de disco cair é muito maior do que um PS5 com leitor de disco. Não tô brincando, olhe o tamanho da base que vai encostar na mesa aqui, ó. Estão vendo? Olha o tamanho da base. Já aqui no Slim sem o leitor de disco, olha isso. Então eu recomendo que vocês comprem um suporte, né, uma base vertical para o PS5 Slim de vocês. Eu não sei se o FAT tem esse problema, né, de ser muito instável, mas o PS5 Slim tem, tá? No caso, eu comprei, mesmo que o meu tenha o leitor de disco. Então eu comprei, vai sair vídeo no canal muito em breve dessa base, já tá aqui prontinha para eu fazer unboxing e instalar, tá? Então, se você tem o PS5 Slim, compre essa base, principalmente se o seu for a versão digital, fechou? Tem essa daqui que é baratinha, tá? Na Shopee aqui, ó, vocês estão vendo, ó, frete grátis, tal, R$17. Mas, se você fala assim, não gosto dessa porque ela é toda de plástico, essa daqui é a que eu comprei, tá? Tem essa outra aqui, que é a versão que vem com metal, olha só. Ela também é muito boa, muito bonita, vem com parafusinho e tudo mais, né? E também vai dar a estabilidade que o seu PlayStation 5 Slim precisa, tá? Tá aí, essa daí, ela é muito mais parecida com a oficial, só que a oficial é, acho que R$180, não tem cabimento. Essa aqui já é R$84, R$85, eu acho que vale a pena o investimento, melhor do que ter o seu PS5 caindo aí na mesa, ou pior, né, caindo da mesa até o chão. E tem link dessa base aí, desse suporte vertical aí embaixo aí na descrição. Essa dica aqui é uma das primeiras que você precisa seguir. Todas as 5 aqui são muito boas, mas essa aqui eu quero falar com vocês que vários amigos meus têm PlayStation 5 já há um tempo, tá?
E o que eu vi acontecer com eles? O analógico do controle do PlayStation não é só do PlayStation 5 não, mas também lá do PlayStation 4, do PS3, todos eles parece que são, como que fala? Aquela parada, né? São biodegradáveis, né? Então assim, com o tempo, muito pouco tempo, o seu suor começa a derreter a borrachinha dos analógicos. Daí a necessidade de você ter aqui, ó, gripe para os analógicos, tá? Ter borrachinhas para os analógicos. E eu recomendo que vocês comprem esse daqui, é o que eu comprei, no caso eu peguei aqui, ó, o azul, tá? Peguei aqui o azul, vocês estão vendo, tô com a borrachinha aqui azul, ó. Peguei aqui, em breve eu vou estar usando também aqui a capinha de silicone, tá? Que eu acho que também é outra proteção, caso o controle venha a cair, né? Ele vai sofrer menos dano. Com certeza essa capa de silicone vai fazer com que parte do impacto seja minimizado ali, causando um dano muito menor no seu controle, tá? Então isso daqui é outra coisa que você tem que comprar junto com aqueles acessórios iniciais ali do PS5. E se você quiser comprar essa capinha, que eu altamente recomendo, essa capa com esse grip de analógico, tem link aí embaixo também na descrição. Agora a gente vai partir aqui já, obviamente, para um suportezinho. Você não pode deixar o seu controle jogado de qualquer jeito. Seu PS5 bonitão, você vai lá e deixa o controle jogado em cima da mesa, igual eu estava deixando. Eu já comprei o meu suporte de controle para DualSense. Tá para chegar ainda, tá? Então, por enquanto, o meu controle ainda tá jogado, mas desde já eu recomendo que vocês comprem da Adobe, tá? Essa marca Adobe, eu consumo os produtos dela desde o tempo que eu tava lá no Xbox One, comprei o Xbox Series, continuei usando acessórios da Adobe e altamente recomendo, tá? Essa base aí, ela é simplesmente uma basezinha para você colocar o seu controle e ele ficar bonitinho exposto ali e não ficar jogado de qualquer jeito. E junto com esse suporte aqui, né, com esse suporte para DualSense, eu recomendo também aqui, ó, o suporte de dock duplo. Para você que tem dois controles, deixar seus dois controles aí carregando bonitinho e muito bem expostos, né? Ele fica ali bonitinho, tudo, né, organizado e não ficam vários controles aí jogados na sua mesa. Lembrando, se você quiser comprar essa dock de carregamento duplo ou o suporte de controle aqui para DualSense, tem link de todos esses itens aí embaixo aí na descrição. Bom, eu sei que se a gente for contar todas as dicas aqui, foram apenas 4 dicas. Mas eu quis deixar a dica principal aqui pro final do vídeo, que eu acho que é uma das melhores dicas e que quase ninguém fala por aí. E a principal dica desse vídeo aqui para vocês é a forma correta de você conectar e desconectar os cabos no seu PlayStation 5. Se você quer ver a forma correta para você conectar e desconectar os cabos do seu PS5 sem correr riscos de até mesmo queimar o seu PS5, queimar a porta HDMI do seu PS5, clica aqui e assista agora mesmo, que eu ensinei tudo lá para vocês. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder no futuro vídeo, que podem ser novas dicas tão boas quanto essa. E eu vou ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo.